somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. No Master tem churrascão para comemorar o Dia dos Pais. Compre R$80 no açougue e concorra a R$150 em carnes e um kit churrasco. Tá no Master, tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de realizar os seus sonhos, a Unimed te ajuda. E para falar de sonhos, nós estamos aqui no consultório do Dr. Fábio Zanella. Ele é cirurgião plástico e juntamente com a Unimed ele está aqui para realizar o seu sonho, para te deixar mais bonita, com a sua autoestima elevada. E uma mulher empoderada, ninguém segura. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor Fábio, a cirurgia plástica, ela domina os 4 cantos do planeta. Todas as mulheres têm esse sonho em algum momento da vida de fazer um retoque. É importante manter esse sonho de fazer um retoque e a gente precisa realmente... Sabe que isso até a quantidade de pacientes que fazem, assim, o Brasil hoje é o segundo país que mais faz cirurgia plástica no planeta, assim, só perde para os Estados Unidos em número, tá? Porque o que acontece? A gente tem uma população menor que a deles, mas em proporção a gente é o primeiro país do planeta, tá? E não tem, né? Tu faz a cirurgia plástica, tu muda a autoestima, tu muda aquela coisinha que te incomoda, tu te olha no espelho, aquilo revitaliza. Tu vê pacientes assim que mudam completamente a vida após a cirurgia, assim. Aquela mama às vezes que caiu, o avental pós-gestação, aquela gordurinha que tá naquele local que tu malha e não vai, isso faz toda a diferença. Uma coisa bem importante, assim, que é já começar na entrevista falando isso. A cirurgia plástica, ela é um ponto, é um momento da vida, tá? E a vida, pensa assim, tem um filme, tá? Pensa, a tua vida toda é um filme. E tu vai nascer, vai fazer toda a tua vida até o fim dela. E a plástica é apenas uma ceninha ali. Então, para tu ter aquele resultado a longo prazo, duradouro, eu sempre falo para os pacientes, tu faz a tua parte, tu corre atrás, tu malha e tudo, e naquela cena, naquele momento, naquele ponto específico a gente atua e deixa o resultado melhor. É assim que tu consegue ter um resultado mais bonito. Então, todo mundo fazendo junto. Exatamente. Doutor, a cirurgia plástica, os procedimentos estéticos, eles tomaram uma conotação muito grande no mundo todo. Já falamos que é um sonho de todas as mulheres, mas também melhorar o nosso contorno, aquela gordurinha que fica na barriga, por exemplo, que às vezes é só com uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia. E as pessoas ficam com essa dúvida, vou fazer uma, vou fazer outra. Qual é o procedimento indicado e em que casos? Assim, é bem interessante. Lipo é basicamente em todas, tá? Vou te dizer bem a verdade. Até hoje, todos os pacientes que eu faço cirurgia, hoje eu tenho operado em torno de algo de 200 a 200 e poucos pacientes ano. É bastante coisa. Em Porto Alegre, eu basicamente faço lipo e abdômen. Tá? Eu virei muita referência lá para isso. Em Erechim, eu faço um pouco de tudo, porque é um mercado que é um pouco diferente nesse sentido.
Quando é que tu vai fazer abdominoplastia? Quando a paciente tem flacidez. Não adianta a gente querer fazer uma lipo numa paciente que tem a pochetezinha flácida, a pelinha mole, normalmente após 2 coisas. Principal, gestação, o músculo já abre, a gente tem que fechar o músculo e a paciente ganhou muito peso e perdeu durante a gestação. Eventualmente, aquela paciente que ainda não teve filhos, é muito jovem e vai, daqui a pouco, eu quero ter filhos daqui a 10 anos, mas eu estou muito satisfeito com o meu corpo, eu pesava 90 quilos, agora estou com 60, ficou aquela pele mais caída, aí tu vai pro abdômen. Tirando isso, aquela paciente que está com aquela gordurinha aqui, acolá, a pele é boa, tu olha de frente, o bico é bem posicionado, o bico tá bonitinho lá, só tem aquelas gordurinhas a mais, eu quero fazer o contorno. Às vezes tu olha o glúteo, tá quadrado, tá? Não interessa quanto tu faça de atividade física, tem aquelas gordurinhas que não tá bem posicionado, aí sim, é só a lipo, tá? Mas o abdômen, então, abdominoplastia é quando tu tem um pouco de excesso de pele, e a lipo é sem esse excesso de pele, basicamente isso. E como eu disse, até hoje uma paciente que eu lembro que eu não fiz lipo, porque toda sempre foi com lipo. O contorno é a lipo. O abdômen só tira a flacidez, ele não dá contorno nenhum. Se tu não lipar o paciente com o abdômen e tem essas gordurinhas, ele vai ficar quadrado. Pois é, a gente fala aí que existem vários tipos de lipoaspiração no mercado. Lipo HD, lipo com outra cavitação, lipo que nomes que a gente às vezes nem sabe pronunciar. Qual a diferença de uma lipo e a outra? A principal diferença assim, entre elas é marketing. Tá? Isso é bem importante. Hoje em dia tem marketing de todos os tipos, é demais. Tu olha assim, eu faço isso, faço aquilo, dão nomes diferentes para a mesma coisa às vezes. O que é o Lipo HD, que é o que começou no Brasil há uns 2 anos? Quem olhar Lipo HD, olha muito as fotos do pré e do pós-operatório que as pessoas publicam às vezes e mostram com luz, jogo de luzes. Então, olhem isso, cuidam bastante disso, tem que ter a mesma luz, mesma incidência de luz para tu ver resultados iguais. Certo. Uma luz lateral, ela vai definir, uma luz frontal, ela vai apagar a definição. Às vezes é só isso, tá? Mas assim, o que o Lipo HD faz? É uma lipo que ela vai desenhar, ela vai fazer um HD, uma High Definition na gordura. Tu vai, em cima onde tem o ventre, o músculo, tu vai deixar mais gordura. No ventre muscular, tu vai deixar menos gordura. Então, tu vai simular a musculatura na parede abdominal. Eu não faço mais HD. Já fiz, entrei nessa onda no início, só foi um tempinho para eu perceber alguns detalhes. Qual? O HD, o paciente, gordura é gordura, músculo é músculo. Se tu, por exemplo, ficar reto, a gordura é estática. Então, no início, a foto fica perfeita, fica linda. Só que se a paciente fizer só se curvar assim, aquela gordura, ela vai continuar sendo. E o músculo ele é dinâmico, a gordura não é. E o que isso vai acontecer? Vai ter um resultado estranho. Se tu fizer a foto de lado, como tu deixou gordura em cima da parede muscular, essa era a principal queixa. A barriguinha embaixo do umbigo. Ai, como incomoda. Por quê? Ficava a gordurinha lá. E outra questão, uma mais importante, que foi isso que me fez mudar, tá? Todo mundo tem seus altos e baixos e engorda. É muito difícil ter aquela paciente linear. Então, acaba que engorda onde mais tem gordura e menos onde não tem. E fica estranho com o tempo. Esse é o meu ponto de vista, isso foi o que eu percebi com o tempo. Lipo de definição, que eu acabo chamando. Aí tem outra definição, que fala em média definição, mas eu nem falo muito para os pacientes, tá? Que é outro conceito, que seria o quê? Lipa tudo, deixa a gordura linear, mas tira bem a gordura. E se a paciente malhar, vai aparecer fácil. Malha um pouquinho, já aparece a gordura. Então tu acaba tendo uma lipo de definição, sendo muito mais natural, porque é o teu músculo aparecendo. Então a gente faz o teu músculo aparecer. Então tira bem, delimita bem, deixa aquela cinturinha, o glúteo bonito, mas fazendo com que o músculo apareça, não simulando o músculo, porque assim, são tecidos diferentes, biologicamente diferentes. Gordura ela se comporta de uma forma, músculo se comporta de outra. Se tu tentar simular uma coisa com a outra, vai chegar um momento que não dá certo, porque quando tu engordar, o músculo vai diminuir e a gordura vai aumentar. E o vice-versa também acontece. Então não fica aquele resultado harmônico, bonito e a longo prazo, do meu ponto de vista. Então eu prefiro fazer isso. Tira tudo que dá para o músculo aparecer. Doutor, muitas mulheres que procuram consultório para fazer a lipo, tiram a gordura da barriga, injetam essa gordura no bumbum.
Com o decorrer do tempo, não tem perigo de cair, de ficar excesso ali e aquele bumbum ficar deformado? Ótimo, boa pergunta. Assim, ó, tu não injeta gordura. Isso é bem importante. A gente injeta células de gordura. Tu vai lipoaspirar, tu vai processar essa gordura, vai tirar, tipo, o que não é célula, tu meio que tira, e tu vai fazer um enxerto de células vivas, tá? O que acontece? Tu vai colocar as células no glúteo e ela vai pertencer àquela parte. Uma partezinha vai morrer, tá? Vai ser reabsorvida e o resto da célula fica lá. Essa célula ela não vai se deslocar no tecido, ela vai ficar fixa no local. Só que é uma célula viva. Se a pessoa engorda, a gordura vai engordar, a célula vai crescer. Se a pessoa emagrecer, ela vai emagrecer. Então, o que acontece que às vezes fica estranho? Se um paciente enxerta muito num canto e depois de um tempo ele ganha muito peso, aquele local vai crescer muito, então vai ficar desproporcional. Se enxertou muito embaixo, ele vai crescer muito para baixo. Se enxertou muito em cima, ele vai crescer muito para cima. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ele fique estranho se a pessoa engordar. Algumas pessoas fazem esses procedimentos e depois precisam retornar a um centro cirúrgico para retoque. Isso é comum ou é um trabalho, de repente, que poderia ser tirado mais, mas naquele momento o médico, por insegurança, não tirou? Isso, assim, ó, existe um limite de lipo que a gente pode fazer. E por isso que o paciente que é ótimo, assim, para lipoaspiração é aquele paciente que não é gordinho, que ele vem para fazer o contorno. Certo. Tu não emagrece, a cirurgia não vai emagrecer ninguém, mas ela vai dar todo o contorno. Então, por exemplo, assim, se vê uma paciente que pesa 90 quilos, querendo fazer lipo, dificilmente vai dar para fazer com o resultado adequado, porque ela vai contornar a paciente. Então, tu não faria, não espera, pede para emagrecer e depois volta. Se a paciente estiver bem, tudo, é difícil acontecer retoque, pelo menos eu vejo, as minhas pacientes veem, tipo, é muito raro eu ter que levar. Eventualmente acontece algumas complicações. Por exemplo, eu tive há pouco uma paciente que o uso da malha indevida, malha cirúrgica, sabe? Ela fez uma dobra e ela vincou bem a parte de baixo do glúteo. Hoje a gente tem um cuidado muito importante nisso, até no cuidado pós-operatório, com toda a equipe vendo isso, para não acontecer de novo. Aí o que eu tive que fazer? Pegar um pouco de gordura de outras áreas para colocar onde ele fez um vinco. Só que não foi uma coisa da cirurgia, mas um cuidado pós que acontece. Então existe questões, a gente resolve, mas não é tão grande assim, pelo menos eu não vejo muito retoque nas minhas cirurgias assim. E tu falaste da questão do pós-operatório. A gente sabe que uma boa drenagem é importante até para quem não faz um procedimento estético, mas a pessoa que faz, ela precisa ter um olhar mais atento a esses cuidados no pós-operatório e principalmente evitar os primeiros dias algumas atividades? Com toda certeza. Tem uma ideia. Drenagem não se faz mais hoje em dia, isso é coisa do passado. Opa! Drenagem não se faz mais, já está mais que estabelecido, causa de fibroses e tudo. Eu tive muita dificuldade em Erechim porque eu não tinha quem fizesse isso, tá? O que se faz? Hoje em dia se faz terapia manual. O que é isso? Tu libera os tecidos, tu não empurra os tecidos, porque o ato de empurrar e sovar o paciente estimula o fibroblasto, que é uma célulazinha que faz cicatrização e vai fazer fibrose e faz aqueles cordões. Hoje em dia tu se libera esses tecidos e faz com que o líquido flua, tá? Tem uma ideia, eu pedi para uma fisioterapeuta hoje, que foi minha paciente, fazer toda a especialização dela e ela atende só para mim hoje. E ela atende na clínica. Por quê? Porque eu quero ter esse cuidado. Faz pouco tempo que eu trouxe ela para cá e eu quero que ela tenha todo esse cuidado para quê? Para a malha não ficar errada, para o pós-operatório a terapia manual ser da maneira certa e nada fugir do padrão. Então isso é muito importante. A cirurgia é tão importante quanto o cuidado do pós. E o cuidado tanto da paciente quanto de quem vai assistir essa paciente. Então hoje eu trouxe para a clínica e a gente está fazendo tudo aqui para quê? Para ter a maneira certa, não é drenar, é fazer terapia manual, que é um conceito diferente e realmente faz diferença. Os pacientes não ficam com aquelas irregularidades, aqueles edemas maiores. Com um mês de pós-operatório, elas ficam muito mais enxutas, assim, sabe? Isso faz toda a diferença. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Eu sei que você está gostando desse assunto, mas a gente vai fazer um breve intervalo comercial, mas já retorna.
Estamos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. No Master tem churrascão para comemorar o Dia dos Pais. Compre R$80 no açougue e concorra a R$150 em carnes e um kit churrasco. Tá no Master, tá em casa. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de escolher os seus exames de imagem, a Santa Mônica tem os equipamentos mais modernos do mundo aqui em Erechim. Então, entre em contato pelo 2107-0500 e agende os seus exames. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. E como estamos falando de cuidados com o nosso corpo e com a nossa saúde, uma boa alimentação faz toda a diferença. E eu estou aqui com o Dr. Fábio Zanella, que é cirurgião plástico, atende aqui no Centro Clínico do Hospital de Caridade, falando desse assunto que é muito gostoso e que nós, mulheres e os homens também, se interessam muito pelo assunto. Doutor, um outro desejo da mulher são as próteses mamárias, porém, às vezes, algumas exageram na prótese mamária. Como definir uma prótese certa para um biotipo de cada mulher? Isso é bem importante. Assim, quando se fala em prótese mamária, mama, não só uma prótese, tá? Tu tem que pensar no volume. O volume é dado por dois fatores, tá? O tamanho da mama e o tamanho da prótese. Nunca é assim, ó, eu vou pôr uma prótese de 300, porque a minha amiga botou 300 e eu achei lindo. Como era a mama da tua amiga antes? Porque é a soma, tu vai ter o que tu tem mais o que tu vai colocar. Então assim, como é que eu faço hoje isso? A gente conversa, vê o intuito do paciente, o que ela gosta, como é que ela se vê, e com isso eu digo, olha, para isso a gente precisa dessa prótese. Importante, eu sempre levo moldes, tá? Quando eu faço a cirurgia, eu não defino com ela uma prótese e vou lá e ponho, porque a gente se engana, todo mundo se engana, a vida é assim, nós somos humanos. Então eu ponho um moldezinho que ele me diz na hora como vai ficar a mama dela. Aí eu tenho sempre próteses com mais volume e com menos volume, e ela sabe disso. E daí a gente, pela aquela expectativa da paciente, eu consigo mais ou menos colocar aquela prótese que eu acho melhor pelo volume do molde. Então assim, definimos, digamos, entre aspas, uma paciente que é 300, mas eu pus o molde de 300 e ficou muito grande, ficou exagerado. Eu vou ter as próteses de 260, 280 e eu tomo a liberdade de reduzir nessa paciente a prótese para ficar um resultado como ela me pediu. Porque não é porque eu disse que é 300, a gente veio nisso, que realmente é aquilo que vai ficar. E tu só consegue ver isso depois de colocar o molde. E pelo menos eu vejo, não dá para definir, vai ser tanto e realmente vai ficar daquele tamanho que a gente pensou. Até pouco tempo atrás, era um modismo colocar próteses enormes, que a mulher ficava com aquele peitão. Hoje permanece isso ou a mulher já tem aquela coisa mais delicada, mais feminina? Mudou muito isso, mudou muito esse perfil. Até é engraçado que às vezes eu puxo para baixo normalmente, mas justamente
e pelo que acontece no futuro. Próteses muito grandes caem. E às vezes até não é nem isso, às vezes assim, vai fazer uma atividade física, aquilo atrapalha. Então eu vejo que muitas meninas que fizeram lá no passado, elas voltam para diminuir. As que fizeram menorzinho, elas não voltam mais para diminuir, elas estão felizes assim. Elas até depois de um tempo dizem, podia ser um pouquinho maior. Todas falam isso, tá? Mas elas não voltam. Entende? Porque elas estão felizes. Mas quem pôs uma prótese muito grande, elas querem reduzir, daí elas vão ter que fazer a mastopexia, que é aquela que tem os cortezinhos ao redor do mamilo, fica uma cicatriz um pouco maior, mas é assim, uma prótese muito grande, normalmente, passa uns anos, a paciente começa a ter dor nas costas, desconforto com a atividade física, corrida é ruim e acaba diminuindo. Mas eu sempre falo, quem escolhe a prótese, tamanho da mama é a paciente. E no caso daquelas mulheres que têm excesso de peito, querem vir para o consultório para diminuir, é possível moldar e deixar ele bonito, firminho, durinho, reduzindo a quantidade que é própria dela? Sim, sim. Existem cirurgias com e sem prótese da redução de mama. Eu posso reduzir a mama, já tirei mamas de 1,5 kg praticamente de cada lado, colocando prótese, tá? E já fiz essa mesma cirurgia, não lembro de 1,5 kg sem prótese, mas de reduzir sem prótese, mas tirando 1 kg mais ou menos de cada lado. Ambas dá para fazer. Existe uma diferença no futuro que eu consigo ver. Quando a paciente põe uma prótese, ela vai ter um colo mais alto, tá? O tecido mamário ele não sustenta o colo alto. Tu vê pacientes com mais idade, só quando tem uns 20 aninhos, que às vezes tem a mama mais alta. Sim. Depois de um tempo ela fica mais plana, que é o resultado a longo prazo de qualquer mama sem operar. Então, se tu faz a cirurgia sem a prótese, ela vai ficar com o colo mais natural. Sim. Com a prótese, fica um colo mais alto, tá? A mama redutora, mesmo que tenha aquelas mamas gigantes, tu pode fazer com ou sem prótese. Daí tu vai ter que reduzir um pouco mais o tecido mamário se colocar a prótese. Existem modelos diferentes disponíveis no mercado ou todas as próteses são iguais, do mesmo material, mesma confecção? São muito diferentes. As próteses têm materiais, texturas, densidades completamente diferentes, inclusive sobre as marcas. Tem marcas que têm, entre aspas, muito renome, mas ela dá muita complicação. Não vou falar nomes porque é indevido, mas eu já usei a marca que seria a melhor do mercado e tive que trocar de vários pacientes não usam mais, tá? Existem texturas, existe poliuretano, existe texturizada, microtexturizada, não texturizada, uma infinidade. Cada um delas tem uma função, tá? Eu tenho a minha preferência, no consultório a gente discute em relação a isso e eu explico para o paciente daí quais são as diferenças e a paciente acaba optando. Mas normalmente eles seguem o que a gente fala, até porque tu tem um pouco mais de experiência, tu já fez aquilo, tu já viu algumas coisas que não foram tão legais e tu mudou justamente para ter um padrão mais alto, uma excelência melhor no tratamento. As próteses são permanentes ou com o decorrer dos anos precisa ser substituída? Isso, hoje em dia elas são permanentes nas marcas boas, tá? Isso é importante. Existem marcas que o preço às vezes é metade do valor e acaba que ela não tem a mesma durabilidade. Por quê? Porque tu sabe que elas rompem, elas têm problemas e acaba sendo ruim, sabe? Sim. Mas marcas de qualidade, as próteses não precisam mais ser trocadas por trocar. Isso não significa que tu não vá trocar. Por exemplo, eu tenho 20 anos, vou fazer uma prótese mamária e vou ter uma prótese que eu não preciso mais trocar. Ótimo! Com 32 tu teve seus filhos, com 35 tu teve outros, a tua mama cresceu, diminuiu porque tu amamentou. Aí caiu, tá? Vai cair pela gravidade, por aumentar e diminuir e tu vai vai fazer a mama de novo. Neste momento tu vai trocar a prótese de novo, tu não vai usar uma prótese antiga, tudo, até porque a tecnologia ela sempre vai evoluindo, então a gente acaba trocando. Se a tua mama, tu não teve filhos, a tua mama não cedeu, não caiu, tu não precisa mais trocar. Mas não vai ser isso que vai acontecer, né? A vida, com certeza, a gente... O colágeno vai caindo, eu sempre falo, os olhos vão cair, o rosto vai cair, a barriga vai cair, tu vai ter 90 anos e a mama aqui em cima. Não vai ser assim. Não infelizmente não. E os cuidados pós-operatório no caso de mama? A mama é assim, ó, existe duas formas de fazer a mama, tá? Embaixo do músculo ou em cima do músculo. Eu sempre eu faço as duas. Tenho minha preferência, mais pelo resultado estético, tá? Essa função de dizer que uma mama não vai cair, porque botou embaixo do músculo ou em cima, é mentira, tá? Mentira.
elas caem de maneira diferente. Por exemplo, embaixo do músculo, o músculo ajuda a segurar a prótese, só que ele deixa o polo mais reto, tá? E a mama, com o tempo, ela cai por cima da prótese, ela como se ela escorresse, escorresse mesmo, e ficasse mais flácida embaixo. Isso eu digo quando o paciente engorda, emagrece, tem uma gestação, que tem leite, então ele escorre. Quando tu põe por cima do músculo, a prótese cai como um todo, tá? Mas por que eu te falo em relação a essas diferenças? Porque o cuidado pós-operatório, por exemplo, tu põe embaixo do músculo, tem um pouco mais de dor. Então o paciente tende a ficar mais contraído. Quando tu põe por cima, não tem muito dor. E o paciente tende a mexer os braços enlouquecidamente. Tem que cuidar independente da forma, mesmo que não tenha dor importante. Porque assim, ó, eu também sou contra essa nova onda de dizer que a prótese de 24 horas, que a operação de 24 horas vai ser excêntrica. Isso faz menos de um ano que começou e ninguém tem um resultado a longo prazo. E assim, cicatrização. Tu tem 3 meses para 70% da força tensa de uma cicatriz ficar firme. Então, se tu mexer muito os braços, a mama vai girar. E não existe, do meu ponto de vista, não existe isso. É biologia, não existe técnica cirúrgica que faça mudar a tua biologia. Então a tua cicatriz vai ficar com uma força têncil adequada em 3 meses. Tem que respeitar isso. Então essa coisa de mexer tudo ela vai cair. Pode ser que a prótese não caia tanto, porque é posto embaixo do músculo, que ela segura mais. Mas aí o tecido se desloca em cima e acaba caindo. Então, assim, tem que ter um cuidado, tem que seguir as orientações da equipe, o que se faz, porque o teu estado é isso, é a cirurgia, mas os cuidados pós-operatórios, e tem que seguir. Que são os mais importantes, né, Exato. doutor? A gente falou já da questão da mama, do abdômen, que são lugares bem procurados para tratamentos estéticos. Mas o rosto da gente também tomou um caminho sem volta. É difícil uma mulher ficar sem botox. Uma mulher e um homem. E um homem, claro. Gostaria que tu também falasse um pouquinho. Aqui na clínica, vocês realizam esses tratamentos de harmonização? Isso, com certeza. Inclusive o meu rosto, tá? Vamos lá. Eu sempre falo isso, você me usa como exemplo mesmo. Ó. É importante. Neste momento, eu estou embotocado, tá? Tenho botox, ó, eu não formo rugas importantes. Eu fiz preenchimento facial em mim já, eu levei 1h30 mais ou menos na frente do espelho. Então o que acontece? Eu me incomodava muito com o meu bigode chinês e eu precisava levantar. Hoje em dia também não se preenche mais aqui, porque senão tu tem aquela projeção. Ai, tá? fica muito feio. Eu levantei um pouquinho o meu rosto com o preenchimento no malar, e o homem, diferente da mulher, ele tem que ter um rosto mais quadrado, que eu acho esteticamente mais bonito. Então o que acontece? Eu fiz o preenchimento dessa região da mandíbula. Então eu tenho um rosto que eu aquadradei ele, e eu tenho 36 anos, eu não sou velho, mas eu acho que eu pareço um pouquinho mais jovenzinho, assim, mas eu faço isso. Então existe hoje muitas coisas que a gente consegue atuar no rosto, inclusive eu faço em mim. Com isso, botox, preenchimento, bioestímulo para melhorar a flacidez, microagulhamento para melhorar a pele, ter uma pele mais lisinha, sem manchas, tudo. Então tem uma gama bastante importante de coisas que a gente pode usar para melhorar e rejuvenescer e ter um resultado mais bonito. Doutor, em que casos é usado os fios de sustentação? Que também se fala muito, mas as pessoas às vezes não entendem o porquê uns usam e outros não. Outros não. Assim, ó, existe os fios, é um produto que ele é um pouco caro, sim, tá? Todos são caros. O fio, na verdade, o efeito dele é bioestímulo. Tá? Esse é o efeito dele. O ato de sustentar, de tracionar, ele vai fazer uma tração na pele. E essa tração na pele, ela é momentânea. Esse é o problema do fio. Ela dura de 2 a 3 meses e depois tu perde esse fio. Então tu dura muito pouco tempo. E tu acaba tendo só o bioestímulo que vai melhorar a textura da pele. O que acontece? Eu prefiro usar o bioestímulo direto. Por quê? Porque eu vou ter mais material como bioestímulo e eu vou ter um resultado que no bioestímulo é melhor. Porque o fio ele dura pouco tempo, fica super bem. Tu quer fazer passada da virada do ano, levantar tudo, ótimo. Mas eu acho muito efêmero e o paciente teve um investimento muito alto e depois ele volta no consultório um pouco insatisfeito. Por isso que eu prefiro, às vezes, sustentar preenchimento profundo para subir, que tu vai ter um efeito que dura 2 anos. E o fio vai durar 3 meses. Eu acho muito caro
e com efeito que dura menos tempo. Essa é a minha opinião. Doutora, a gente sabe que a alimentação ela tem um fator importantíssimo no bem-estar, na nossa pele, no nosso cabelo, enfim, no nosso corpo. Colágeno, alimentação, suplementação com algumas vitaminas são importantes mesmo após esses procedimentos? As pessoas devem manter isso? Assim, isso é bem importante, tá? Tu vê pelos estudos, eu fiz minha pós-graduação em cosmetria, tá? Então é bem nessa área sobre preenchimento, botox, bioestímulos, e fui no Albert Einstein, isso fazem 2 anos, certo. Tá? Colágeno, suplementação, tá? Não é algo que tenha que se usar para a vida, no sentido contínuo. Quando é que tu vai usar qualquer tipo colágeno mesmo, vitamina C? Quando tu vai fazer um bioestímulo, vai fazer um procedimento que vai melhorar. Porque acontece, o teu corpo ele vai levar os nutrientes para onde precisa. Certo. Se tu vai para academia, por exemplo, e malha e não fez nada de estímulo, tu vai tomar o teu colágeno, o colágeno ele vai para o tendão, ele vai para o músculo. Então ele não vai tratar a tua pele, tá? Então, se tu for fazer um microagulhamento, vou fazer um bioestímulo, eu preciso suplementar neste momento, porque acontece, o teu corpo está recebendo, que está machucadinho, ele vai ter que fazer o reparo, e é o ato do reparo que vai fazer a melhora da pele. E é neste momento que precisa tomar o colágeno. Então, tomar colágeno por tomar o resto da vida, ela não vai mudar, porque ele vai para outros locais. Diferentemente assim, eventualmente tem um paciente pós-bariátrico, tem um paciente que não come direito, tem um paciente que às vezes é um atleta de maratonista que consome demais e acaba tirando da pele. Aí tu acaba repondo nesses pacientes. Mas no dia a dia, o paciente que não fez um procedimento e tudo, comendo bem, comendo proteína, que é muito importante, essa questão do veganismo pode ser, não tem problema, desde que tenha o nutriente suficiente e as proteínas suficientes, o colágeno ele não vai te acrescentar. Então é melhor tu guardar o dinheiro do colágeno, faz um bioestímulo, que é o colocar Sculptra, Radiesse, ultrassom microfocado, essas coisas, e durante esse período usar o colágeno do que ficar usando o tempo todo. Para a gente encerrar a nossa entrevista, como é que você, como cirurgião, define uma mulher bonita? Uma mulher feliz, simples assim. Correto. Melhor momento para se fazer uma cirurgia plástica, inverno ou verão? Sempre falo isso. O melhor momento, normalmente as pessoas trabalham, tá? A maioria das pessoas trabalham. O melhor momento é te encaixar na tua agenda que tu possa se cuidar um pouco mais. Então, por exemplo, tem pessoas, o boom da cirurgia plástica é no inverno, tá? Mas o melhor momento é quando tu tenha mais disponibilidade. Se, por exemplo, no teu trabalho tu fica em fevereiro muito tranquilo, não tem nada, esse é o melhor momento, tá? Porque tu vai se cuidar um pouco mais, tu não vai ter isso. Agora, o inverno, o que acontece como regra? Tem as férias escolares, tu tem mais, o frio um pouco é melhor por causa do edema, mas assim, o melhor momento é no momento que tu tem mais tempo para se cuidar. Doutor, muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório. Foi um prazer estar contigo, é prazer ouvir tudo isso que você falou, que com certeza soma muito na nossa vida, na nossa escolha de um profissional ou de um tratamento estético. Todos têm seus benefícios, dependendo do momento e de cada corpo e situação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado muito pelo convite. Obrigada a todos. E a todos vocês, uma boa noite. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. No Master tem churrascão para comemorar o Dia dos Pais. Compre R$80 no açougue e concorra a R$150 em carnes e um kit churrasco. Tá no Master, tá em casa. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos.
Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.